Fala galera, estamos de volta aqui com os vídeos, né, toda semana no DP Channel, para falar bastante, principalmente do Red Bull Bragantino, né, que se prepara para a temporada de 2022. Antes de começarmos o vídeo, já deixa eu dar aqui, claro, né, um salve para o Rodrigo Seixas, que está aí para trazer todas aquelas análises. Pronto para mais um ano, Rodrigão? Pronto, vamos ver. Esse ano que tem Bragantino na Libertadores. Vamos ver como é que vai ser essa temporada, que promete muita coisa e ainda nem começou, né? Ainda nem começou, começa para o Bragantino oficialmente, né, contra o Mirassol, no dia 27. O Bragantino joga fora de casa, 8 da noite, estreia do Massa Bruta no Paulistão. E acredito que esse ano o Bragantino entre aí com pretensões um pouco maiores, né, no Campeonato Paulista, tem batido muito ali nas quartas de final. Vamos ver esse ano. E para isso, né, para essa temporada de Libertadores, de Paulista, de Copa do Brasil, de Brasileiro, o time vem se reforçando. Então, no vídeo de hoje, falaremos bastante sobre os reforços do Bragantino para a temporada de 2022, um pouco também, né, de quem não vai ser aproveitado ou quem já deixou o clube e projetar esse elenco do Bragantino para a temporada. Antes de começarmos a falar e analisar os reforços, temos um cronograma de vídeos, né? Temos esse ano um planejamento semanal e vamos explicar aqui, né, Rodrigo? Segunda-feira teremos um vídeo de análise do Rodrigo Seixas, né, Rodrigo? Eu vou aqui analisar, trazer algumas imagens sobre posicionamentos, aquilo lá que eu já fazia, só que agora com um foco mais específico para determinado assunto, determinado jogador, ou algum outro tema que possa surgir. Se você também tiver alguma sugestão e quiser mandar também para vídeos de análise, a gente pode fazer aqui e trazer esse lado, só que assim, não dependendo tanto do jogo. Pode até ser um jogo, mas a ideia é muito mais um assunto específico do que necessariamente uma partida. E toda terça-feira tem um DP Channel Podcast, né, onde eu trago alguma figura daqui de Bragança Paulista, esportista ou não, né? A gente fala de assuntos variados no podcast do DP Channel, que ocorre então toda terça-feira, 7h30, 8 horas da noite, em parceria com o Bragança Aqui Agora e também a Bragança Web TV. Temos também a novidade, né, já que eu falei dessa questão de parceria, Bragança Aqui Agora no Facebook também é uma extensão do DP Channel, onde a gente divulga as notícias do Bragantino, assim como a nossa página no Instagram, DP, dois underlines, channel. Então é DP, underline, underline, channel, e lá a gente está com todas as notícias também do Bragantino. Diariamente eu tenho atualizado com a nossa equipe que está reforçada agora também, né? Tem o Rafael Bueno, tem o Paulo Felipe, que se junta aí a mim e o Rodrigo Seixas também, para trazer as melhores informações, né, do Bragantino a você que gosta do Massa Bruta, gosta do Red Bull Bragantino. E temos toda quinta-feira, a partir de agora também, esse nosso vídeo com as novidades, né? Tudo que foi tratado durante a semana. Às vezes, né, Rodrigo, não são nem novidades, só que a gente vai aprofundar um pouco sobre alguns temas. Sim, a ideia é essa e tentar, sempre que der, também trazer alguém para conversar aqui com a gente sobre algum assunto, sobre alguma coisa que possa ter movimentado a semana, daí você vai se atualizando aqui, se você perdeu alguma coisa, ou se você quer saber o que a gente tem para trazer sobre determinado assunto que tem acontecido durante a semana no Red Bull Bragantino. Tá certo. E assim que voltarem os jogos também, teremos um trabalho de bastidor, como se fosse um pós-jogo. A gente ainda está analisando um pouco mais, né? Só que vamos sim fazer esse trabalho de pós-jogo que é interessante com os bastidores, que é algo que sempre chama a curiosidade do torcedor do Bragantino. Bom, vamos começar o vídeo de hoje então e vamos começar falando sobre o único oficializado até então desses reforços que mencionamos, que é o equatoriano José Hurtado, de apenas 20 anos, que pertencia ao Del Valle e assinou com o Bragantino por 5 temporadas até 2026. Ele que é um lateral direito, o Bragantino, já falando daqueles que deixaram, né, o clube, o Rafael Luiz não renovou seu contrato, voltou ao Ferroviário e deve jogar o Paulista pela Ferrinha, e o Everton foi ao Vasco por empréstimo de uma temporada. Então o Bragantino hoje conta com o José Hurtado e também com a Adelan. E aí, Rodrigo, o que achou dessa contratação do José Hurtado, que já chegou em Bragança Paulista, já realizou todos os exames e também passa agora a treinar junto com o elenco? O Hurtado é um cara que já jogou pela seleção principal do Equador, então é um cara que é uma dessas jogadores que sobe da base do Del Valle e tem muito futuro, né? Ele tem 20 anos, é um cara que tem um físico muito privilegiado, com muita velocidade, ele aparece muito atacando, ele é mais importante até atacando do que defendendo,
Tanto que o time do Del Valle jogava com 3 zagueiros, ele era o ala pela direita, e ele incomodava demais a defesa adversária. Tanto que o próprio Bragantino sofreu com isso. Se você lembrar, na fase de mata-mata, o Bragantino enfrenta o Del Valle, e no jogo em Bragança Paulista, o gol que sai do Del Valle é como assistência dele. Ele vai para a linha de fundo e cruza para sair um gol. Ele é muito bom em cruzamentos. É um cara que sabe muito onde colocar a bola para o zagueiro, para o atacante poder chegar na frente do zagueiro e acabar marcando um gol. Ele teve vários jogos em que ele dá assistências, até em jogadas bem difíceis, então ele é muito bom nesse cruzamento. E também no 1 contra 1, ele tem um drible muito bom, ele consegue criar chances assim. Ele é bem diferente do Aderlan, características bem diferentes. Ele é até mais técnico, talentoso e veloz que o Aderlan, mas eu acho que ele tem um pouco mais de problemas defensivos e algumas outras questões de não aparecer tanto por dentro. O Aderlan às vezes aparece mais por dentro da jogada, o Aderlan é um jogador mais experiente também, então tem algumas noções diferentes de jogo. Então, assim, são jogadores diferentes, têm características diferentes, mas os dois são bons. Eu não sei se o Hurtado vai chegar para ser titular de cara, acho que não, mas o futuro, a tendência é que ele jogue, né? Ele seja o titular dessa lateral direita e o time ganhe bastante profundidade por ali. Até porque o Arthur, por ser canhoto, muitas vezes ele vem para o meio. Então, ali você acaba abrindo um espaço para a subida do Hurtado. Acho que o Bragantino pode tentar muito isso e ele pode acabar encaixando bem com o elenco. Porque por mais que ele tenha jogado numa linha de 3 zagueiros, o Independente Del Valle, que foi o campeão equatoriano, né? O Independente Del Valle tem um timaço, ele acabou sendo um jogador importante naquele time e aquele time tem características parecidas com o Bragantino em alguns momentos do jogo. Então, acho que por isso talvez ele não tenha tanta dificuldade em se adaptar ao Brasil. Acho que talvez mais seja uma outra circunstância de jogo, amadurecimento de jogador que tem só 20 anos. Eu gostei do que vi, né, quando fiz a partida aqui em Bragança Paulista de Red Bull Bragantino Independente Del Valle pela Sul-Americana, e é realmente, né, um cara de um vigor físico como é de característica equatoriana, né? Geralmente os jogadores equatorianos, e principalmente esses que jogam pelos lados, né, os velocistas, ele tem um porte físico avantajado. O Hurtado, ele é um lateral de 1,78 m, então ele é um pouco também acima, né, na questão da altura, e pode chegar aí para disputar posição sim com a Aderlan. Bom, outro reforço do Bragantino, esse ainda não anunciado oficialmente, estamos gravando nesta quarta-feira, dia 19, né? O vídeo vai ao ar nesta quinta-feira, dia 20, mas o Johan já está em Bragança Paulista desde o início da semana, desde segunda-feira, e realiza trabalhos já com o grupo. Ele chega por empréstimo de uma temporada, com o Bragantino pagando o salário integral do jogador e dando uma compensação financeira também, né? Pela transferência ao Atlético Mineiro, que gira em torno ali de R$500 mil, R$500 mil. Johan Rodrigo Seixas, que já realizou exames médicos, já está apto, já está em Bragança Paulista, chega por empréstimo, e vale ressaltar que, como todo empréstimo, quase todo empréstimo, né, que o Bragantino faz, toda essa questão do Coelho, que ficou um pouco sobre o que o Bragantino fez, né, na questão do contrato, mas na questão do contrato do Johan, tem a opção de compra no fim do vínculo. Então, provavelmente, se disputar vários jogos com a camisa do Bragantino, e se for um jogador importante na temporada, deve ser comprado, né, após essa uma temporada de empréstimo do Bragantino, que acabou firmando acordo aí com o Galo. O Johan é um caso um pouco diferente de jogador que o Bragantino contrata, né? Se ele realmente for contratado, né, por empréstimo primeiro, ele vai ser o jogador mais velho que o time traz depois que subiu para a primeira divisão, né? Ele tem 28 anos, é um cara que despontou bem na Chapecoense, daí o Palmeiras contratou ele ali lá para 2016, e ele foi até que no Palmeiras ele não jogou muito, ele até dava bastante esperança do Palmeiras poder utilizar ele, porque ele fazia ótimos treinos, se mostrar um ótimo jogador, mas ele acabou não explodindo no Palmeiras, daí ele foi para o Atlético Mineiro e ficou jogando um tempo lá ele teve, acho que talvez os melhores momentos da carreira dele. É um jogador que acho que o Bragantino aposta muito, porque ele é um cara mais velho, então acho que por ele ser mais velho e o Bragantino querer contratar ele, a tendência é que ele seja titular ou quase isso, sei lá, ser um 12º jogador, um cara que vai jogar mesmo, não é um cara que chega para fazer parte do elenco. E eu acho que, pelo que ele já jogou na carreira, ele deve ser o 10, entre aspas. Ele deve jogar onde jogou o Praxedes na maior parte da temporada. Ele é um cara que tem um chute melhor, que tem uma presença melhor de atacante que o Praxedes. Talvez ele acabe disputando posição com ele ali. Ele que é um cara que sabe bem jogar naquelas entrelinhas,
tem um domínio muito legal, ele é um cara que domina a bola muitas vezes já para o lado que ele quer ir, então ele acaba dando uma agilidade maior para jogadas, né? E isso o Bragantino sempre procura em jogadores, né? O Claudinho era um cara que tinha muita habilidade para fazer isso, o Praxedes já não tem muito, o Coelho é melhor fazendo isso pelo lado do campo, então o Coelho, quando jogou ali, também dava uma quebrada no ritmo do time, até quando o time jogava com 2 centroavantes, seja o Alejandro e o Ítalo ou algum outro atacante ali, o time tem uma quebrada de agilidade ali. O Johan acho que entrega mais agilidade ali, pode ser um cara que vai encaixar bem no time. Agora, é questão de finalizar a contratação e ver como é que o cara se encaixa com o elenco e tudo. Mas é um cara que o Bragantino até já olhava antes, como o próprio Escuro chegou a dizer até na 102, né? Um cara que a Red Bull já imaginava em poder contar, e acho que eles veem também como uma oportunidade, um cara que não está jogando no Atlético, o Atlético tem inúmeros jogadores, né? E o Bragantino está até disputando jogadores com o Atlético, né? Como o Sorriso. Então é um cara que acho que chega para o Bragantino para ser titular e talvez seja esse cara, esse 10 que faltou no, talvez até na partida mais importante que o Bragantino teve na temporada, que foi a final da Sul-Americana. Faltava ter aquele jogador ali, não tinha Evangelista, o Praxedes também acabou não jogando por ali, jogou o Coelho e acabou não sendo o cara ali para ser o cara que chegava ali, né? Porque o Praxedes até jogou por ali, mas às vezes voltava o Coelho, faltava um meia mais de ligação ali, um cara mais ágil, como era o Claudinho. Não que o Johan vá ser o Claudinho de agora, mas eu acho que ele tem algumas características mais parecidas para fazer o que fazia o Claudinho por ali. Verdade, né? Realmente, eu acho que essa lacuna deixada pelo Claudinho agora tem um jogador da posição, o próprio Praxedes, né? Até nos bastidores já deixou claro que quer jogar como segundo volante, que é a posição dele, né? Por mais que ele tenha quebrado muito galho e de maneira muito boa, principalmente antes, né, da sua lesão, o Praxedes estava jogando muito bem como esse homem de referência do meio-campo, mas não é a posição dele, né? A gente vê que falta alguma coisa de cacuete ali para o Praxedes jogando como meio-campista. Bom, você citou o Sorriso, e o Sorriso pode ser anunciado em breve aí também pelo Bragantino, que venceu a concorrência com o Galo, com o Atlético Mineiro, levou a melhor na disputa e deve contratar o jogador aí de apenas 20 anos de idade. Ele se destacou, né, e jogou bem pelo Juventude. Foi a grande surpresa do Juventude na competição. Até no início ali do campeonato ele fez uma dupla legal com o Matheus Peixoto, né, jogador do Bragantino, que agora está no Metalist da Ucrânia. Mas ele fez 50 partidas ao todo pelo Juventude na temporada. A multa rescisória, né, para ele sair para o mercado nacional era de 7 milhões. Só que o Bragantino acabou fazendo um acordo também de direitos econômicos, né, de futura venda, e acabou pagando só 5 milhões por 80% dos direitos econômicos. Não sei se já pagou, né, mas esses são os valores da transação aí do Sorriso para o Bragantino. E o contrato também deve ser longo aí de 5 anos, com massa bruta. Então o Sorriso é esperado também em Bragança Paulista e deve ser mais um dos reforços aí para a temporada de 2022. O Sorriso já é mais aquele jogador bem característico da geração mais nova de jogadores, que é aquele ponta rápido e habilidoso. Não vou dizer que ele é igual ao Michael, mas lembro, para você ter uma ideia de como é o tipo de jogador. É um cara que joga principalmente pelo lado direito, é destro, muito veloz, é bom num contra um. Às vezes ele até exagera em fazer mais drible do que precisava, às vezes ele pode deixar o lance até um pouco mais simples. Mas é um cara muito bom nessa questão de ir para a linha de fundo, e eu acho que ele é um cara que mostra muito personalidade dentro de campo, em chamar a responsabilidade em alguns momentos de dificuldade, alguns momentos em que o time tem dificuldade um pouco de furar a defesa adversária, ele chama a responsabilidade e vai, né? Vai em cima, tenta as jogadas, é um cara que pode ser muito importante para o Bragantino. Eu acho que ele tanto pode ser o reserva do Arthur na direita, como ele pode jogar pela esquerda também, só que daí ele vai ter que ter um pouco mais um treinamento ali, porque ele costuma jogar mais pela direita. Então, ali pela esquerda, ele jogaria mais ou menos cortando para dentro, né, tudo, mas ele talvez seria o Elinho do Bragantino de perna direita, né, em características. Mas é um cara que ainda tem muito a evoluir, né, tem que melhorar um pouquinho a, a qualidade que ele tem com a perna esquerda, né, tanto para cruzar quanto para finalizar, mas é um cara que tem tudo para, se em pouco tempo ele chegar no Bragantino e explodir, como aconteceu com vários jogadores que chegaram no Bragantino, tiveram espaço e rapidamente foram destaque do time. Não sei qual espaço ele vai ter, vai depender de quem vai estar jogando, né? Se continuar o Coelho e o Arthur, a tendência é que ele seja reserva. Agora, se algum deles acabar saindo, a tendência é que ele seja titular no lugar de quem acabar saindo.
Bom, e o Bragantino que continua se movimentando no mercado, olhando algumas oportunidades, e um caso de oportunidade mesmo foi essa do Lucão, goleiro que pertenceu ao Vasco, chegou a um acordo de rescisão com o clube carioca, ele tem apenas 20 anos, fez parte, né, do grupo campeão olímpico em Tóquio, e o Bragantino está próximo também de assinar contrato aí com o goleiro, com o Lucão, após ele rescindir aí com o Vasco. O Bragantino fica com 100% dos direitos federativos, que é uma coisa, né, do Lucão, só que o Vasco mantém 50% dos direitos econômicos, que é esses direitos de uma porcentagem aí para uma futura transação, uma futura venda. Então esse é um negócio. Acabou sendo lucrativo para o Vasco só pensando no futuro do atleta, mas vem de graça, o Bragantino não paga nenhum valor de transferência, né, por essa contratação do Lucão, que ainda não foi oficializada também, mas pelo que sabemos está muito próximo aí de ser concretizada. E ele chega para uma posição que o Bragantino teoricamente tem bastante jogadores, né, como o Cleiton, que é o titular absoluto, tem o Júlio César, que é um líder, mas está em vias aí de se aposentar também, né? E ele está fazendo cursos, enfim, o Júlio César quer seguir no futebol, mas de uma maneira diferente, e até acredito que pode ser aqui no Red Bull Bragantino, realmente. Aí tem o Michael Clayton, que não jogou pelo profissional, né? Jogou apenas pelo Sub-23, e dois goleiros da base que treinam como profissional, que é o caso do Gustavo Reis e também do Fabrício, que teve também aí um contrato assinado de maneira definitiva com o Bragantino, ele que estava emprestado. O Cleiton hoje é o titular absoluto, ainda é jovem também, mas eu acho que o Bragantino está abrindo já o caminho para o reserva do Cleiton, que não seja mais o Júlio César, né? Porque o Júlio César não vai aguentar muito mais tempo. Essa temporada talvez seja a última ou a outra, e o Bragantino vai precisar ter um outro goleiro. E parece que ele não confiam tanto assim no Michael Clayton, né? Porque passou uma temporada inteira, ele foi contratado e não chegou a jogar nenhum jogo, né? Sendo que o Bragantino usou as reservas em várias oportunidades, ele não chegou a jogar nenhum minuto. Então, eu acho que talvez o Lucão, até porque era uma oportunidade, né? O Lucão é um goleiro de seleção olímpica, né? Ele foi campeão olímpico, então um cara também que estava sobrando no mercado, o Bragantino não quis deixar passar. Acho que mesmo se já tivesse um reserva, talvez trouxesse o Lucão para ser mais um goleiro. Eu acho que o outro que talvez possa até passar na frente do Michael Clayton, assim como o Lucão, é o Fabrício, que tem feito bons jogos no Red Bull Brasil. O Bragantino até conseguiu contratar ele agora em definitivo. Mas acho que não tem muito segredo. Vai jogar o Cleiton até o momento que ele sair ou acontecer alguma coisa. O reserva hoje é o Júlio César. E depois que ele se aposentar, o Bragantino vai precisar de outro goleiro. Tá certo, né? E para terminar sobre esses possíveis reforços, né, que ainda não foram oficializados pelo clube, tá a informação também de uma proposta que o Bragantino fez ao Atlético Mineiro pelo Sávio, né? O Sávio que é um outro atacante das características que você mencionou, né? Velocista, joga muito bem realmente. A proposta do Bragantino seria ali de algo em torno de 5 milhões de euros, 30 milhões de reais, e o Atlético Mineiro achou essa primeira proposta do Bragantino baixa, valor considerado baixo. Pelo que eu li de informações também, quem tem interesse já demonstrou pelo Sávio é o Arsenal da Inglaterra, o que acaba subindo um pouco de patamar para um jogador tão jovem, né, Rodrigo, de apenas 17 anos de idade. Ele é da geração 2004, né? Então ele é até mais novo do que o Bruninho, que o Bragantino tem. Então é um cara que teve muito destaque na seleção brasileira sub-17, um cara que o Atlético já usou no time profissional, então é um cara que tem muita gente de olho nele. Se o Bragantino quiser, o Bragantino vai ter concorrência, mas assim, é um ótimo jogador. Ele seria titular do Bragantino, acho que em pouco tempo, pela qualidade que ele tem, é um cara que tem um futuro muito interessante no futebol. Claro, sempre pode ser que esses jogadores não vinguem, né? Tem jogador que sai muito novo aqui, tem muito potencial e fica rodando por vários clubes lá da Europa e nunca se encaixa. Ou tem outros caras que demoram um pouquinho mais, então acho que depende muito do caso. Mas ele realmente é uma desses jogadores de 2004, principalmente, que tem o maior destaque e é um cara que, se o Bragantino trouxer, é um ótimo, ótimo reforço. Não diria talvez não para essa temporada, mas para uma segunda ou terceira temporada dele, quando ele estiver um pouco mais velho. Bom, e dos jogadores que o contrato estavam se encerrando, né, ou se encerraram no final da última temporada de 2021, três situações acabaram afastando os jogadores do Bragantino, dois de maneira definitiva e um ainda está em negociações, que é o caso do Thomas Coelho, né? O Thomas Coelho
Ele estava emprestado pelo Atlético Tucumã até o dia 31 de dezembro. O Bragantino, segundo o próprio Thiago Escuro, né, diretor executivo, tinha a opção de compra, mais uma questão cambial, né, de valores envolvendo o dólar, enfim, acabou fazendo com que essa negociação ela se torne hoje, né, uma novela realmente, né, porque o Bragantino não chegou em um acordo financeiro com o Atlético Tucumã, negociou, tentou chegar em um meio termo e realizou uma última proposta, uma última cartada, né, como foi aí colocada pelo clube. No meio disso, surgiram propostas, né, e o staff do Thomas Coelho também queria negociá-lo por um valor maior com outros clubes. A proposta que nós temos ciência que o Atlético Tucumã tem em mãos é do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense acabou fazendo uma proposta, primeiro sinalizou, aí pessoas próximas ao Atlético Tucumã e ao Coelho disseram que se aquela proposta que foi sinalizada se tornasse real, provavelmente ele jogaria no Atlético Paranaense. A proposta se tornou real, ela foi feita, mas ainda não temos informações se realmente o Coelho vai jogar no Atlético ou não. Se ele não acertar, como o Atlético tem a proposta do Bragantino, então, se ele não acertar com o Furacão ou com nenhum outro clube, já que também hoje a informação que temos é de que há outros clubes interessados pelo argentino, a tendência é que ele continue no Red Bull Bragantino, né? É o desejo do jogador. E essa é uma colocação importante, né? O Coelho queria continuar no Red Bull Bragantino, mas não é assim que funciona, né? No meio do futebol, no meio do business, então ainda está indefinida essa questão do argentino Thomas Coelho. Então, essa é a única questão, Rodrigo, de jogadores que tinham um contrato até o final do ano e o Bragantino ainda não definiu a questão, porque os outros dois casos que eu disse, já falei um, que é o Rafael Luiz, e o outro também é o Edmar, que rescindiu com o Bragantino, não renovou no caso, né, e vai jogar pelo Vasco da Gama. Eu acho que o caso do Coelho é um caso de um jogador que se valorizou de uma maneira que ninguém esperava, né? Porque há 6 meses antes de acabar a renovação, era um jogador que ninguém tinha tanto interesse, nem o Bragantino, tanto que demorou até um pouquinho para renovar. Eu lembro que foi exatamente no mesmo dia que a Argentina foi campeã da Copa América, então o Coelho estava comemorando o título da Argentina lá pelas redes sociais e renovou o empréstimo do Bragantino até o final da temporada. E a partir daí ele começou a virar titular, começou a ser importante e se valorizou muito. E agora acho que o Atlético Tucumã está querendo ganhar um pouquinho mais com isso, mas não sei se vai ser o caso. O Bragantino ainda vai tentar o jogador, claro, porque é um jogador titular da equipe, só que o Bragantino também não quer pagar qualquer valor para esse jogador. Ele sabe que o jogador se valorizou, mas ele também não quer, não diria jogar dinheiro fora, porque no futebol não dá para você medir o dinheiro, né? O quanto você joga fora. Porque se você pagar pouco num cara que não joga, você jogou dinheiro fora. Pagar muito no jogador que joga bem, é difícil você saber o quanto é esse muito. Depende muito do caso, mas o Bragantino não está querendo pagar tanto quanto o Atlético Tucumã está querendo ganhar. Então, por isso ele está abrindo para outros times. Agora, o que isso vai finalizar é difícil saber, né? Porque tem muitos times e pessoas envolvidas nesse meio do futebol. Verdade, né? Bom, um jogador que foi liberado, ele tem contrato até 2025, mas foi liberado já em novembro do último ano, foi o Vitinho, né? Meio-campista, que dividiu opiniões, né? Parte da torcida não gostava das atuações, da escalação dele, principalmente na época do Felipe Conceição, e ele será emprestado ao Guarani por uma temporada também, com os campineiros pagando parte do salário, então o Bragantino continua pagando parte do salário aí do Vitinho. Ainda nesse sentido de jogadores fora dos planos, que não serão aproveitados. Alguns jogadores voltaram, né, de empréstimo para o Bragantino, jogadores que não jogaram por aqui nessa última temporada, caso do Tony Anderson, do Morato, do Krigor, Lucas Ramon, Robinho, enfim. A maioria desses jogadores já foram negociados e alguns estão sendo negociados, né? O Lucas Ramon e o Krigor vão jogar pelo Novo Horizontino, né? O Campeonato Paulista. No caso do próprio Robinho, o Robinho também voltou ao Náutico, né? Time no qual ele acabou aí se destacando e foi contratado pelo Bragantino em 2019, mas ele volta ao Náutico também por empréstimo. O Bragantino volta a emprestar esses jogadores por uma temporada. No caso do Tony Anderson, quem surge como opção, né, quem consultou o Bragantino e tem interesse na contratação do jogador, é o Coritiba, o Coxa. E as conversas estão avançadas. Pode ser que o Tony Anderson esteja a caminho aí do Coxa. E o único que não decidiu ainda, né, ou pelo menos as informações não estão aí explícitas, é o caso do Morato, realmente.
que o Vasco não quis fazer a opção de compra que tinha pelo Morato. Ele volta a ser jogador do Bragantino, mas não treina com o elenco do Bragantino neste momento, também é outro fora dos planos. Então, a partir daqui, Rodrigo, acho que a gente já começa a idealizar esse elenco do Bragantino para 2022. Eu acho que de contratações está faltando duas que eu achei que o Bragantino faria, que é um lateral esquerdo, porque como sai o Edmar, que foi até o jogador que mais jogou na temporada, o Luan Cândido sobra para ser o titular, e o Bragantino até o momento não contratou nenhum outro lateral esquerdo, nem para ser reserva, nem para ser titular. E também talvez um outro centroavante, né? Muita gente fala que o Ítalo já é um jogador um pouco mais velho, tem ido muito bem, mas os reservas dele ainda não se firmaram para ser esse segundo atacante, nem o Alejandro, nem o outro Hurtado, né? Agora o Bragantino tem dois Hurtados, o Han e o José, o lateral e o atacante. Então, acho que talvez ali. Mas de resto, acho que o time basicamente vai ser o mesmo da última temporada. A única dúvida mesmo é o Coelho. Fora isso, acho que do time titular, talvez só o Johan entre para ser ali, assim como o Hurtado. Mas em tese, o time começa parecido. E acho que talvez durante a temporada o time vai se encaixando, né? Tem o Raul, que machucou por boa parte da temporada, é um cara que pode voltar a ser titular, assim como o Lucas Evangelista. Mas eu acho que, de certa forma, o Bragantino não mudou tanto, até porque manteve toda a comissão técnica e outras coisas do elenco. Bom, você falou de lateral esquerdo, né? Isso não é uma informação, apenas um comentário. Quem treina no CT nesse momento, né, faz a recuperação após uma cirurgia no joelho, é o Bernardo Júnior, lateral esquerdo, de 26 anos, ele que pertence ao Salzburg, né, que também é gerido aí pela Red Bull, já passou pelo futebol inglês, pelo Greenham, passou também por outros clubes aí, o próprio Leipzig também, né, ele já jogou lá na Alemanha, e acaba, sempre que um jogador está tratando, né, num determinado clube, acaba gerando essas especulações. Pô, será que poderia ficar? Será que... Enfim, não sei, né, Rodrigo? Quem sabe o Bernardo não fica por aqui. Eu acho que seria um baita reforço. O Paulinho treinou um tempão, né, em Bragança Paulista, né? Então também não Esse é dá o para caso mais... não dá para ser sempre, mas ele é um bom jogador. Eu acho que muita gente fala que o Leipzig vai contratar jogador do Bragantino, mas até agora o Leipzig não contratou nenhum, e o único que contratou, na verdade, foi o Bragantino, né? Que ele trouxe o Luan Cândido deles lá. Então eu acho que também não é tanto essa história de que o Bragantino é o segundo time deles lá. O Bragantino vai ficar vendendo jogador para eles. Até agora não vendeu nenhum. Isso ainda pode acontecer. Mas a questão do Bernardo, eu acho que seria um bom jogador. Agora, se ele vai vir ou não, não sei. De repente, ele só está aqui porque aproveita, fica no Brasil, aproveita o Brasil aqui e ainda Não, faz a recuperação, né? situação é exatamente essa, né? Ele está aqui pela proximidade dos clubes, enfim, tratando de uma cirurgia no país dele. Então o Bernardo treina não, né? Ele trata, se recupera nas instalações do Red Bull Bragantino aqui em Bragança Paulista. Bom, vamos traçar aí então um provável Bragantino. A pergunta que eu te faço é: a gente vai colocar Raul e Lucas Evangelista ou não vamos contar com eles nessa projeção que vamos fazer? Vamos com todo mundo, né? Se fosse o FIFA ali, você tem todo mundo para poder colocar em campo, você bota os dois também. Técnico de Master League agora, então. Acho que Vai todo mundo. goleiro não tem dúvida, é o Cleiton mesmo com a chegada do Lucão, né? É o Cleiton, não tem dúvida. Agora já surge a primeira dúvida. Na lateral direita, acho que o Aderlan começa como titular e não seria nem justo se fosse diferente, pelo menos na minha opinião. O Aderlan é menos técnico que o Hurtado e tem menos futuro que o Hurtado até pela idade, mas hoje ele é lateral e é um jogador muito importante do time, seja para defender, seja para atacar. Então ele começa a temporada jogando. Agora, se o Bragantino quiser um lateral direito que apoie mais, e se o Bragantino for vendo que o Hurtado vai entrando bem, o Hurtado pode ser titular. Eu acho que pode ser uma mudança que vai ocorrer durante a temporada, né? Na zaga, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Não Segue tem muito. igual. E eu não falei, né, quando nós estávamos falando de jogadores que o Bragantino adquiriu, eu acabei não falando desses jogadores que já tinha sinalizado que ia comprar em definitivo, né? Caso do Natan, caso você mencionou o Luan Cândido, aí teve O também o Eric Elinho também. Ramírez e o Elinho. O Eric Ramírez e o Elinho. Então o Bragantino contratou em definitivo esses jogadores também e acertou com os clubes nos quais eles pertenciam. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Lateral esquerdo hoje é o Luan Cândido. É, é,
Era o Edmar, o Luan Cândido, agora não tem o Edmar, então é o Luan Cândido. Lembrando que no elenco tem o Everson e também o Guilherme, né? Mas o Luan Cândido sai muito na frente. Meio campo, eu acho que o meio campo é a principal disputa aí. Com todo mundo à disposição, eu escalaria Raul, Lucas Evangelista e Johan. Com todos à disposição, esse é o meu meio campo do Braga. Eu sigo no Raul e no Johan, mas eu acho que aí eu tenho uma dúvida se eu iria com o Lucas Evangelista ou o Eric Ramírez. Porque o Eric Ramírez tem uma dinâmica muito grande que o Evangelista não sei se ele consegue mais ter nessa altura da carreira. Ele parece, às vezes, um jogador que se machuca demais e talvez pela temporada que ele teve. A última ele até foi importante, ele tem uma qualidade de passe até acima do Eric Ramírez, mas a disposição do Eric Ramírez é muito grande. Então, acho que para mim fica essa dúvida. E também, como você falou que o Praxedes gosta de jogar mais de segundo volante, talvez ali de 8, é um cara que talvez comece a disputar mais posição com eles aí nessa posição. É um elenco de Libertadores, né? Se a gente for pegar pelo menos o meio campo, você tem 3 opções para segundo volante, de Lucas Evangelista, de Eric Ramírez e de Bruno Praxedes. Então, é muita qualidade. E para o primeiro volante também, né? A gente está falando do Raul, mas o Raul que só deve voltar aí depois do estadual, talvez. E o Jadson Silva está jogando muita bola, realmente, né? Terminou muito bem o ano. Então, acho que não compromete muito o Bragantino, que ainda renovou também. Esqueci de falar novamente com o Luciano, garoto de 18 anos que surgiu muito bem nesse último ano, e tem o Emi Martinez também, que deve ganhar um espaço maior durante 2022. O Martinez é um cara que acho que o Bragantino trouxe para ser titular, só que o Jadson conseguiu ir tão bem antes de ele chegar, e até na Sul-Americana que ele não podia jogar, que ele acabou ganhando a posição. Bom, no ataque, o Bragantino tem o Arthur, claro, né, o titularíssimo ali pelo lado direito do ataque, não tem muito que discutir. Aí pelo lado esquerdo, atualmente, eu acho que daí a gente não coloca o Thomas Coelho, né, porque não está mais no Bragantino, pelo menos até agora. Uhum. Mas se fosse o Coelho, talvez ele seria. Eu colocaria o Sorriso, se a negociação for concretizada. Acho que prefiro até o Sorriso do que propriamente o Elinho neste momento. Mas tem o Elinho também como posição e centralizado o Ítalo. O Elinho e o Sorriso acho que são jogadores bem parecidos, só que o Elinho é canhoto, o Sorriso é destro. O Coelho costuma ser o jogador que joga ali é destro também, então acho que talvez o Sorriso entrando por lá encaixava mais com características antigas, mas é que daí o Coelho é mais forte também na questão de sem bola, que o Sorriso já não é tanto, daí o Sorriso já dribla mais do que ele, então acho que vai depender muito de encaixe de time. Mas acho que aí fica para mim sem o Coelho, uma briga entre ali e o Sorriso mesmo. E o Tubarão, que até foi renovado, acho que é um cara muito mais para opção do que para ser titular, mas é mais uma opção que o Bragantino não teve na temporada passada, porque passou quase ela toda machucada. Na direita não tem nem o que dizer, né, o Arthur, e no ataque também, acho que não tem nenhum outro perto e vai ser o Ítalo mesmo. Verdade, né? E o Rodrigo acabou me lembrando a questão do Tubarão também, renovou o contrato com o Bragantino até final de 2023, o que me surpreendeu. Eu achei que seria um empréstimo de uma temporada, acabou sendo de 2 temporadas. Mas o Tubarão é esse cara que eu acho que todo treinador gosta de ter no elenco, né? Porque além da questão anímica, ele é uma pessoa muito legal realmente, né? O grupo gosta muito do Tubarão. Ele é polivalente, né? Ele joga em mais de uma posição e é voluntarioso, então não deixa de ser também um bom reforço aí, né? Que volta do departamento médico para jogar o Campeonato Paulista o restante da temporada. E centroavante, o Ítalo, nós já falamos aqui, né? Que o Alejandro ainda não desempenhou, talvez, o que todos esperavam do Alejandro. Aí tem o Hurtado, tem o Gonzalo, mas o centroavante mesmo, titular, é o Ítalo, até porque foi artilheiro de boa parte aí das competições. Acho que fecha o time assim, segue o Barbieri que aparentemente os times brasileiros não vão muito atrás, porque o momento agora é de técnico estrangeiro, né? Então, nessa, acho que o Barbieri, não diria que perdeu espaço, mas ele não é tão concorrido assim como talvez fosse em outro momento. Acho que talvez em outro momento do futebol brasileiro, o Flamengo teria olhado mais para o Barbieri, o Atlético Mineiro. Então, acho que nesse momento em que os estrangeiros estão, sei lá, no hype, né? Acho que acaba não sendo ele uma opção muito dos outros clubes. Então, acho que a tendência é que ele fique até por mais um tempo aqui. Tá certo. Então, acho que é isso, né, Rodrigo? O vídeo de hoje, falando aí sobre o elenco do Bragantino, com os reforços, com as saídas,
e o que pode ser esse Bragantino para essa temporada de 2022. O que você espera, Rodrigo, até para a gente fechar, né? O que você espera desse Bragantino para essa temporada? O Bragantino tem crescido de pouco em pouco cada temporada, né? A primeira já foi muito boa, já subiu. As outras o time foi subindo aos poucos. Acho que a temporada passada mostrou um time bem maduro em competições internacionais na Sul-Americana. Agora vamos ver como é que ele vai se portar na Libertadores. Deve cair num grupo difícil, então já vai ter dificuldade logo de cara. Mas a Libertadores vai começar lá para março, abril. Então vai ter um tempo para o time poder se encaixar, entender um pouco melhor as novas peças e se preparar para essa fase decisiva. Até por isso que eu acho que no Paulista o Barbieri deve fazer bastante teste, usar bastante jogador novo para ir testando eles, entendendo novas opções que o time pode dar para ele com os novos jogadores e até com alguns jogadores que ele já tem em outras posições. Então, acho que o Paulista, principalmente essa primeira fase, onde quase todo mundo classifica, vai ser muito mais para teste, escolhas do que ele pode fazer e depois tentar ir um pouquinho mais longe do que foi nas últimas temporadas, né? Porque pegou Palmeiras e Corinthians e caiu fora já de cara nos dois casos, né? Então, acho que esse ano dá para pensar ir um pouco mais longe no Paulista e depois nas outras competições, aí acho que dá para ir vendo o que vai acontecendo lá na frente, né? Porque hoje Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras estão acima do Bragantino, mas acho que o Bragantino está nesse segundo nível aí. Depois desses três times, acho que o Bragantino briga para ser, sei lá, esse quarto time do Brasil, junto com alguns outros times de um pouco mais torcida, alguns de menos, né? Sei lá, o Fortaleza tem sido um time que tem brigado por essa posição, o Atlético Paranaense também. Além disso, tem o Corinthians, que melhorou o time, e o São Paulo, que também está tentando se reformular, e acho que o Internacional, acho que são os times que estão nessa segunda linha aí. Mas acho que tem tudo para ser uma temporada bem interessante. Eu também acho, né? E tem as questões aí para o começo da temporada, de jogadores que estão no departamento médico ainda, o Raul, o Lucas Evangelista. Eu acho que um Campeonato Paulista vai ser mesmo, né? Não digo laboratório, mas uma temporada aí de testes para o técnico Maurício Barbieri. Até porque, neste momento, o Bragantino tem essa questão que todos os times estão tendo também, né? De jogadores testando positivo para a Covid-19. A gente não sabe até quando, né? Vai continuar essa crescente que estamos vivendo novamente, né? Agora em janeiro. Mas na semana passada foi Natan, foi Emi Martinez, foi Cleiton, foi Júlio César, foi Elinho, foi Alejandro. Essa semana foi Tubarão, foi o próprio técnico Maurício Barbieri, o seu auxiliar Marcinho e também o Thiago Escuro. Então, acho que se o Bragantino for conviver ainda com essa situação durante o Campeonato Paulista, vai abrir espaço, né, para outros jogadores aí e para jogadores jovens também. A gente falou sobre vários aqui. O Bragantino tem também o reforço nessa temporada do Miguel, né, meio campo ali para talvez disputar uma posição com o Johan, ele que foi contratado ano passado, mas vai começar a jogar efetivamente agora em 2022, né? O Miguel é um cara muito interessante também para ficar de olho. E ele não jogou ainda, né? Ele já treinou, conhece o clube, então está um pouquinho à frente nessa questão de ambiente, mas também não jogou. Vamos ver como é que ele se encaixa e aonde ele se encaixa também, porque eu tenho dúvidas sobre onde ele vai jogar, se ele vai ser segundo, primeiro atacante ou mais pelo lado. Eu acho que para ele fica um pouco mais fácil jogar pelo meio, né? Porque pelo lado o Bragantino tem muitas opções e daí ele teria menos chance de jogar. Eu acho que ele vai ser utilizado ali como meio-campista mesmo, né? Ali nessa vaga do Johan, ali na vaga do Claudinho, por exemplo. Bom, acho que é isso, né, Rodrigo? Acho que a gente fecha nesse nosso primeiro vídeo de 2022. E toda quinta-feira, lembrando, a gente vai ter um vídeo especial aqui no canal falando sobre a Semana do Bragantino. Dessa vez, a gente falou sobre essas contratações, né, as notícias e também a análise do elenco para 2022. Vamos de primeiro vídeo aqui, a tendência é que tenha muitos mais e a gente fale de bastante assunto. Vamos ver o que essa temporada promete. Tá certo. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fique ligado em toda a programação e em todos os vídeos aqui do canal do DP Channel e também nas nossas redes sociais, no Instagram e também no nosso Facebook e também nos nossos Twitters aí, né, onde a gente traz bastante informações. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.